E aí, pessoal, tudo bom, alunos? Professora Tabita, por favor. Gente, e aí? A gente brinca, né? Tem que brincar, porque o negócio aqui é só diversão, alegria, responsabilidade, obviamente, mas também tem muita alegria, né? Então a gente vai dar continuidade, eu, prof. Silvinho, juntinhos aqui, pra continuar nessa pegada da genética. Você tá ligado, né? Que existem muitos conceitos aí que você precisa estar bem consciente para poder acompanhar tudo que vem pela frente. Mas não se desespere que nós estamos aqui, né, prof? Exatamente, né? E a aula de hoje, nas últimas, a gente viu a questão lá da formação das características. E agora, como na segunda lei você viu que uma característica não está atrelada à outra, eu dei até esse exemplo, né? Então, um homem branco, louro, não quer dizer que todo homem branco vai ser louro. Uma característica vai para um lado, outra vai para o outro na hora da formação. Independente. É por isso que é a lei da segregação independente, é que uma característica não depende da outra, né? E nessa aula, a gente vai estar vendo justamente a questão dos fatores aleatórios, as possibilidades de acontecer um determinado evento que você, sei lá, queira calcular a chance dele acontecer, tá bom? É muito importante que vocês lembrem, essa aula, ela tem como pano de fundo algo que você já sabe disso lá de quando você estudou meiose, que é onde acontece o quiasma, crossing over, que é o responsável justamente por essa variedade genética, que faz você não ser idêntico ao seu irmão, por exemplo, mesmo vocês sendo filhos do mesmo casal, né? Entendeu? Eu venho da mesma genética do meu pai e da minha mãe, e o meu irmão também. E por que a gente é diferente? Pode ter diferença de estatura, exatamente, cor da pele, tipo de cabelo. Justamente por causa desses fatores aleatórios que ocorrem. Dá briga, né, prof? Dá muito por que só meu irmão tem cabelo liso e tem esse cabelo crespo? Meu Deus. Exatamente. Mas vamos lá. Então, nessa aula, né, professora, a gente vai estar abordando algo que tem muito a ver com essas curiosidades aí. E pegando aí na paradinha da matemática, tá bom? Né? Vamos lá então? Vamos lá. Se liga na tela. Então nós temos ali habilidades, prof. Quais são? As habilidades são entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. Ok, vamos lá então para a gente falar um pouquinho sobre os eventos aleatórios. O que seriam eventos aleatórios? Vamos lá, olha aqui para mim. Quando a gente fala de eventos aleatórios, a gente tem que ter uma possibilidade de algo acontecer, ou não. Mas deixa eu ser bem clara aqui. Por exemplo, uma coisa bem prática. Tem gente que joga, né? Aquele jogo da loteria, tá? Faz lá, coloca os seus números. Eu não entendo muito bem isso aí não, mas joga os números lá e aí pode ser selecionado. Só ganha quem joga. Os eventos aleatórios estão condicionados a alguma coisa, né? Eu preciso, para participar da possibilidade de permitir que aquilo vá acontecer ou não, eu preciso estar inserida de alguma forma. Se eu não jogo de jeito nenhum, tem possibilidade de eu estar inserida nesse evento? Não. Vou ser sorteada lá na loteria. Nunca joguei. Só se jogar por mim, né? Mas não dá. Então, os eventos aleatórios, eles vão acontecer, mas precisa de fatores para estar acontecendo. Tá bom? Vamos dar uma olhada na tela, então. Olha lá. Então, a gente tem eventos como obter cara, ou ao lançar uma moeda, sortear um as de ouros no baralho. Então a gente está ali com cartas, né? Baralho. Ou obter face 6 ao jogar um dado, são denominados eventos aleatórios. Então, se eu tenho as cartas, tem aí 52, né, prof? 52 tipos de cartas. E aí eu tenho os eventos, se sair cara na moeda, se sair o as de ouro, aí não vou falar os outros nomes porque realmente não entendo nada de baralho.
tá? Mas aí tá ali na imagem. Espadas, paus, isso, né? Tem tudo os paus, tem o ar, copas. não sei o quê, copas, e tem o Coringa, enfim. Tem o Tá? Batman. As probabilidades Não, desses eventos acontecerem, eles precisam estar ali. Quando a gente fala do AIS, precisa estar o AIS ali. Precisa ter a copa, sei lá, quais outros símbolos aí das cartas, tá bom? Mas eles estão ali na parada. Porque cada um deles tem a mesma chance de ocorrer. Se eu tenho 52 cartas, então a possibilidade de sair um AIS é 1 para 52. Eita, prof, calma aí. Tá bom, eu tô tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos seguindo, tá? Vamos lá. A formação de um determinado tipo de gameta com um ou outro alelo de um par de genes também é um evento aleatório, tá? Então, eu tenho o indivíduo heterozigoto híbrido, o homem cujo o genótipo azão, azinho, e a sua parceira também com genótipo heterozigoto, azão, azinho, tá bom? Os gametas que esses indivíduos irão formar só pode ser A, ou azão, ou o azinho. Então, olha só. Eles têm a mesma probabilidade de formar gametas portadores do gene do alelo azão do que formar gametas do alelo azinho. Então, a proporção é de 50% para cada. Eu só posso gerar, ou o homem só pode gerar gameta A ou azinho. Ele é heterozigoto. E a sua parceira também. Então, é 50% para cada alelo. Perfeito? Vamos seguindo. Vamos agora a algum exemplo, né? Olha só. O homem, então, ao produzir os seus gametas espermatozoides, cada um desses espermatozoides vai ter um alelo. Então, num espermatozoide, você vai ter o azão. No outro espermatozoide, você vai ter o azinho. Professora, pode falar. Só para uma complementação, pessoal. Esse exemplo aqui está bem didático para o que a gente já falou há um tempo atrás. De repente, alguém ainda não entendeu. Vocês estão vendo que no homem, aqui, o genótipo, ele é feito por um par de fatores, azão e azinho. Isso, nesse homem. Mas quando ele forma o gameta deles, vocês percebem que esse azão e esse azinho estão segregados, eles não estão juntos. É só aproveitar para... Claro. Só para vocês entenderem melhor. Então, quando ele forma o gameta, o espermatozoide, esse azão se separa do azinho. Isso é um exemplo, assim, bem certo, né, do que é a segregação. É um par de fatores, né, aquela primeira lei, o par de fatores que vai formar uma característica, e no momento que forma os gametas, cada um desses genes vai para um lado, digamos assim. Vocês percebem que eles se separam e vão se combinar aleatoriamente no próximo descendente, né? no próximo indivíduo que vai ser formado a partir desse gameta quando ele fecundar o óvulo da fêmea, no caso da mulher, né? Só um parênteses aí. Em cima do que o professor está falando, vamos dizer que esse gameta masculino, espermatozoide azão, fecunde, olha lá o óvulozinho da mulher, né? Fecunde o óvulo azão também produzido, porque a gente sabe que as mulheres têm 2 ovários. Então, elas vão estar ovulando ou de um ou do outro, do lado direito ou do lado esquerdo. Por isso que aí a gente tem na animação aí, ó, os 4, né? 2 saindo para um lado, 2 saindo para o outro, porque são 2 tipos de gametas que ela produz, o azão ou o azinho. Mas aí essa quantidade representa os ovários que ela tem, né? Vai produzir os gametas do lado direito ou do lado esquerdo. Mas vamos imaginar que esse gameta masculino azão fecunde o azão do ovócito feminino. O que vai formar, então? Qual é o genótipo que a gente vai formar? Azão, azão. Então, esse indivíduo heterozigoto formou, né, um indivíduo homozigoto dominante. Agora, vamos dizer, aí circula pra gente, professor, o azinho dele num gameta, circule o azinho do ovócito dela. Vai formar um indivíduo azinho, azinho. Tá ficando tonto já, né? Do ovócito saindo por aí. Então, se esse ovócito
azinho for fecundado pelo espermatozoide que traz o alelo azinho, vai formar o indivíduo azinho. Perfeito? Então, esses eventos, galera, eles são aleatórios. Essa variação aí desses genes alelos, elas são aleatórias. Pode formar azão. Isso. Não tem como a gente manipular, né, professor? Manipular, isso acontece ao acaso. Não tem como a gente prever as ligações. Isso. Então, vamos lá. Professora, volta rapidinho. Eu vou aproveitar esse quadro em branco só para a gente exercitar. Vamos fazer esse cruzamento aqui, né? Ó, o homem, ele tem lá o azão, azinho. Eu vou colocar o azão e o azinho um em cima do outro. E a mulher tem lá o azão, azinho também. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele quadrinho lá que a gente já está acostumado. Isso. Né? E vamos fazer essa... É como se a gente fosse calcular os filhos, né? O genótipo dos filhos. Ó, eu vou pegar esse azão com esse azão, vai ser o primeiro filho, né? Aqui no exemplo, azão, azão. Vou pegar esse azão com esse azinho, vai ser azão, azinho. Agora eu vou pegar esse azinho com esse azão, vai ficar azão, azinho. E esse azinho com azinho, vai ficar... Você entendeu? Por aqui, através desse cálculo, digamos assim, que a gente usando o quadro de Pinet, a gente consegue ter uma noção das possibilidades do que pode vir pela frente, em termos de genótipo nos descendentes, tá? Então, a gente tem aí os 25% de quem? Do azinho, tá? A característica homozigota recessiva. Uma característica homozigota recessiva. E todas as outras características, elas vão ser expressadas no que o azão manda. Se o azão diz respeito à cor do olho azul, então essa pessoa vai ter cor de olho azul. Mas em dois indivíduos você percebe que ele vai ter cor de olho azul, mas ele vai carregar o gene responsável por uma outra característica. Entendeu? Por que eu pedi para a gente fazer isso? É só para vocês entenderem direitinho como é que a gente faz esse cruzamento. A gente já fez isso várias vezes, quando falou primeira e segunda lei de Mendel, só para vocês exercitarem isso aqui, vocês verem a gente fazendo, que é daqui que a gente tira essas letras, azão, 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 azinho, é da combinação desses genes aqui, entendeu? Perfeito. É que eu vi um quadro branco assim, professor, aí chega, fica doido para escrever, entendeu? Ok, vamos lá então. Falar dos eventos independentes, que é o que a gente tem aí quando a gente vai formar esses pares de alelos, né? Quando a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de ocorrência de um outro, fala-se em eventos independentes, tá? Por exemplo, olha esse monte de moedinha, né? Ao lançar várias moedas ao mesmo tempo, depois que a pessoa empilhou tudo, você chega um abençoado e joga tudo pra cima. Então, ladrão! Ao lançar várias moedas ao mesmo tempo, ou uma mesma moeda várias vezes consecutivas, um resultado não vai interferir nos outros. Por isso, cada resultado é um evento independente do outro. É isso, professor. Olha aqui pra gente. Também para contribuir. É a famosa questão, ali tem uns exemplos da moeda, né, que você estava vendo. É mais ou menos isso, professor, pessoal. Quando você joga uma moeda, para dar cara, é preciso que não dê coroa, ou seja, uma coisa depende da outra. Agora, se você jogar duas moedas, o fato de ter dado coroa em uma não vai ter nada a ver com o fato de dar coroa ao cara na outra. Uma não depende da outra. Só uma moeda, para dar cara, não pode dar coroa. Um evento está dependendo do outro. Quando você, por exemplo, tem duas moedas, são eventos independentes. Cada uma vai dar um resultado independente do outro, né? Só para, facilitar mais na sua mente aí o que a professora está falando, tá bom? Ok. Vamos lá, pode jogar na tela. Os eventos independentes, a gente está falando de eventos aleatórios, e esses eventos são independentes, porque um não vai excluir o outro, um não vai influenciar na permissão, vamos dizer assim, no acontecimento dele, tá bom? Vamos aqui. Da mesma maneira, o nascimento de uma criança com um determinado fenótipo é um evento independente.
Aí, como o professor Silvinho falou no início da aula, né, os pais terem 3 filhos ou 4 filhos, e todos eles vão ter um fenótipo distinto, tá? Em relação ao nascimento de outros filhos do mesmo casal. A gente pode falar aí de altura, pode falar da cor da pele, pode falar do tipo de cabelo, a tonalidade da cor dos olhos, tá bom? E aí vai uma gama de informações. Ou a gente pode frisar a questão do sexo. Desses 4 filhos, quantos vão nascer meninos, quantos vão nascer meninas, tá bom? Então, o que a gente tem aí no indivíduo do sexo masculino? Você tem um cromossomo X, coloquei pra gente, prof, e um cromossomo Y, né? Esse Yzinho é o menorzinho, parece assim que parece só um vestígio, né? Mas ele é muito importante. Por quê? Porque é a presença dele ou a ausência dele que vai determinar o sexo na espécie Homo sapiens. Se não tiver o Y, vai ser mulher. Se tiver o Y, vai ser homem. Então é o homem na nossa espécie que manda na parada do sexo, tá bom? Enfim, vamos lá. Então a mulher, ele já colocou lá, né? Ela vai ser XX. E aí a gente fazendo o cruzamento entre esses indivíduos, vamos lá, prof? O professor gosta de fazer cruzamento, né? Vamos lá. Vamos lá, prof. Pra gente fazer o quadro lá? Ah, beleza, vamos lá. Vamos lá, o quê? Pra onde? Né? Aí aqui eu tenho XX, né? Aquela mesma situação. Isso. Tá? Aqui a gente pode ter a possibilidade, né, de que vai vir pela frente. Então, vou mudar aqui a cor para a gente ficar mais... Ó, esse X com esse X... XX. XX no caso. Né? Esse X com esse X... XX. Y com X vai dar XY. Aí com X de novo vai dar XY. Então, a possibilidade de ser homem ou mulher, digamos, vai ser 50%, metade, metade. Exatamente, né? Você meio percebe, ó, para cada um. num total de 100% aqui, 50% ficou homem e 50% ficou mulher. Para cada vez que esses indivíduos se reproduzirem, tá? Ah, mas ela só teve, por exemplo, olha para mim, minha mãe, né? Ela queria ter, aliás, meu pai queria ter menino. Aí nasceu a primeira menina. Aí ela teve uma segunda gestação. 2 meninas, gêmeos. Aí a terceira, ele falou, agora é um menino. Menina de novo. E aí, a próxima gestação, prof. Tabita, menina, na parada, tá certo? Então, ele falou assim, vou desistir porque o negócio aqui tá meio difícil, tá complicado, o meu Y não encaixa aí, não tá dando certo, tá, gente? Então, para cada vez que essa, né, ela gerou, ou seja, gestacionou, ela é independente, tá? A frequência é 50% de nascer menino, 50% de nascer menina, ou meio, né, que a gente fala. Tá? É porque, né, professora, se você... A gente até falou isso numa aula ontem, alguma coisa assim, né? Aliás, na última aula. Se você analisar aqui, joga no quadro, por favor. Né? Se você analisar, 50% de chance de ser mulher. Aí você vê aqui pelo cálculo, se já veio 2 mulheres, aí você pode pensar assim, então o resto que sobra vai vir homem. Não. Queimou a chance, Queimou a chance. Não é assim que funciona. Em cada gestação, como a professora falou, a possibilidade de vir homem ou mulher é sempre a mesma, 50%. Entendeu? Então é isso. Não vai pensar porque já teve 2, já foi a primeira metade das chances, agora só vai vir homem. Não tem essa não. Isso não, tá? Então vamos seguindo. Por exemplo, imagine um casal que já teve 2 filhos homens. Qual a probabilidade que uma terceira criança seja do sexo feminino? Como a gente acabou de falar, elas são independentes. Exatamente. Se é para homem, é meio, ou 50%, vai ser menino,
ou 50% menina. Então, não é independente de já ter 1000 meninos, já ter 100 filhos. Ixi, Maria. Deus o livre. 12 meninos, vamos dizer isso. Na minha avó teve 12. Eita, povo. E aí, qual é a probabilidade? É mesmo, 50%. Tem pra onde correr. Elas são independentes, tá bom? Vamos seguindo? Nem vou continuar ali, não. Mas vamos seguindo. Então, você tem aí... aqui vai ter os cruzamentos, prof. Ó, que o professor fez aí. XX... Aqui está num outro formato, a mesma coisa que a gente fez no quadro lá, né? Aqui você está usando o estilo chuveirinho. O professor lá fez o quadro de Pinet. Você pode fazer o estilo chuveirinho aqui, ó. XX, XX. Então, você vai ter menina. Aí, você vai pegar o XY e o XY, menino. 50% para cada. Tá bom? Vamos seguindo. Agora a gente vai para a probabilidade. Princípios de probabilidade. Eita, falta que a professora e o professor Lucy e Maurício fazem. Vamos lá, galera. Probabilidade é a chance de que um evento tende a ocorrer. Ou seja, eu vou ter a possibilidade, como eu falei para você, eu não jogo, não tenho possibilidade de participar disso ali, não. Tem como ganhar. Então, é a probabilidade e a chance de que um evento tende a ocorrer entre 2 ou mais eventos possíveis, tá? Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, qual a chance dela cair com a face cara voltada para cima? Em um baralho de 52 cartas, qual a chance de ser sorteada uma carta de naipe ouros? Eu estou ali colocando uma situação, né? Eu quero na moeda que saia cara e nas cartas eu quero que saia o naipe ouro. Então, eu tenho que ver o evento, né? Seria a cara, para quantos lados da moeda? 2, 1 para 2. E nas cartas, ouro, que era a carta ouro. Só que eu tenho 52 cartas. Então, é um evento para as possibilidades. 52. Vou ficar ali, né, utilizando cada uma delas. Eita, jogou ali. No caso, 52 cartas, né, do baralho. Ele estava dando um exemplo ali. Pode dar uma voltada, professor? Rapidão. Joga no quadro. Isso. Né? Aí está aqui, 52 cartas, qual a chance de cair uma carta de naipe ouros? Aí vamos supor que num jogo de 52 cartas, tenha 7 cartas de ouros. Então, a chance que tem é 7 em 52, entendeu? Porque não tem como ter mais chances de sair ouro, porque só tem 7 cartas ouro. Então, não tem como ter mais chances de sair. Então, é 7 chances em 52, tá bom? Ok. Vamos seguindo. Agora vamos ver uma probabilidade condicionando uma determinada situação, tá bom? O exemplo aqui. Os pais têm pigmentação normal e são heterozigotos para o albinismo. Albinismo, gente, é a ausência da pigmentação, tá? Que pode ser total ou parcial, mas é aqueles indivíduos que nascem todo com a pelinha toda clara, bem clara, até os cílios, o cabelo todinho. Não tem produção de melanina, né? Não tem produção de melanina. E é uma característica recessiva. É uma característica recessiva, quer dizer que ela só vai se manifestar em homozigose e os alelos são recessivos, tá bom? Então vamos lá de novo. Os pais têm pigmentação normal, tá lá. Isso aqui que a gente está mostrando, circula aí, prof. O quadro e o círculo, né? Tudinho, quadro, círculo e esse... Isso. Isso aí é chamado de heredograma, quando a gente vai fazer os cruzamentos entre os casais, para ficar mais acessível a compreensão, tá bom? Quando a gente usa o quadrinho, tá? O quadradinho, a gente está se referindo ao sexo masculino. A gente vai ter uma aula sobre isso, mas só para reforçar aqui. Aí, esse pauzinho ali, cruzando entre o heterozigoto e o outro heterozigoto, é o casamento, tá? Aí você tem, então, o azão, azinho, e o círculo azão, azinho, representa a mulher. Pode colocar lá o símbolo masculino, só para eles se ambientarem, né, com esse símbolo. O homem, quadradinho. O círculo, o feminino. Aí, embaixo, vocês estão vendo que tem um indivíduo, fruto desse cruzamento.
Só que a questão, olha lá, continuando na questão. O descendente nasceu com pigmentação normal, certo? A gente falou que o albinismo é uma característica recessiva. Se ele nasceu normal, pelo menos ele vai ter um gene azão, tá? Porque para ser albino, ele teria que ser azinho. E se ele nasceu normal, então o azão está garantido, certo? Qual a probabilidade de que ele também seja heterozigoto? Qual a probabilidade dele também ser heterozigoto? Galera, por que não é um quadrado, não é um círculo? Porque aqui não está pedindo questão do sexo. Tá? Então, o sexo aqui indefinido, porque não me interessa se esse indivíduo gerado, ele é homem, se ele é mulher, tá bom? Eu quero saber se esse indivíduo, qual é a probabilidade dele ser heterozigoto como os pais, certinho? Então, vamos lá. Você tem, então, o azão, azinho, o homem, e ele que se casou com a mulher heterozigotas normais, só que eles têm o gene azinho, que vai ser o que vai, se em homozigose, vai determinar o indivíduo albino. A gente já sabe que o filho, ele é normal, tá bom? Então, como é que a gente vai ter esse cruzamento aqui? Opa, prof. Vamos lá. Aí faz o cruzamento novamente. A gente eu acho que vocês já estão maciços, né, nesses cruzamentos. Pegar esse aqui. Isso. Esse aqui vai dar o quanto? Azão. Aí esse, com azinho, vai dar azinho. Agora vamos pro azinho. Azinho. Com o azão daqui, vai dar azinho, né? Que o dominante vem na frente. E o azinho com outro azinho, vai ficar azinho. Lembrando que cada um desses, né, é 25%. Tá bom, pessoal? Isso. Dentro da proporção lá, com um total de 100%. Tá? Isso aqui também, todos. Só que a gente pode observar o seguinte, ele está querendo saber qual é a probabilidade de esse indivíduo ser heterozigoto, né? Então aqui, ó, a gente tem um par de alelos homozigoto dominante, azão, e um par de gametos de alelos homozigotos recessivos. Então esse daqui eu já tiro. E agora eu vou ter os 50%, né, heterozigotos ali. Tá? 50%. Ou os 2, né? 2/4 ali. Seriam as 4 possibilidades ali. Certo? Vamos seguindo? Regra do ou. Galera, agora só. Agora olha só. Nós vamos falar sobre essa questão aqui da regra do ou. Em genética, a regra do ou verifica a probabilidade de P da ocorrência de um ou outro evento significando acontecimentos que se excluem mutuamente, pois, nesse caso, ambos são exclusivos. Isto é, não dá para acontecer os dois ao mesmo tempo. Ou vai acontecer um, ou vai acontecer o outro evento. Quando a gente utiliza essa proporção, a gente vai usar essa regra chamada de regra do ou da adição, que eu vou somar as probabilidades desses eventos acontecerem excludentemente, tá? Então, vamos lá. Aí, vamos dizer que você tenha, né? Opa, eu gosto do vermelho, o prof gosta do azul. É que eu uso para diferenciar das cores aqui. Voltou. Seguindo. Aí. Então, vamos dizer que você tenha um dado, e esse dado a gente sabe que ele tem quantos lados? 6 lados, não é? Ou seja, pode ser o número 1, 2, número 3, número 4, número 5, número 6, 6 lados. Qual é a probabilidade, então, se eu estou pensando na regra do ou, de eu ter, num lançamento, num primeiro lançamento, eu obter os números pares. Quais são os números pares? O 2, o 4 e o 6. Então, olha só. Eu pego esse dado, lanço a primeira vez, o primeiro evento. Então, a probabilidade de sair o 2, eu vou colocar aqui, ó, é de 1, desculpa.
apagar isso aqui. É de 1, meu Deus. Vai que dá. Pronto. É de 1 para 6, né? E isso é a probabilidade do 2. A probabilidade do número 4, saiu o número 4, também é o número par. Também é da mesma proporção, 1 para 6. Probabilidade de sair o número 6, também é a mesma probabilidade. Então, eu vou fazer a somatória, porque são eventos que se excluem. Se sair o 2, não vai sair o outro. Se sair o 4, não vai sair o número 6 ou o 2. E assim sucessivamente. E aí, o que eu vou ter? Eu vou somar a parte, né, do numerador. Então, eu vou ter 1 mais 1, 3. Vou repetir aqui o número 6, que quem domina bem a matemática sabe que você vai repetir os denominadores aí. E aí, eu posso fazer aqui uma simplificação, né? Ou seja, 3 dividido para 3 dá 1, 3 dividido para 3, 6 dividido para 3 dá 2. Então, a probabilidade de eu, nesses eventos, tá? Lançando esses dados, obter os números pares é de meio, né? Ou 50% aí, certo? Então, quando a gente fala em probabilidade ou regra do ou, esses eventos excluem os outros. E eu uso a adição para verificar a proporção que esses eventos podem acontecer 1, 2 ou mais vezes. Ok? Logo, a probabilidade da ocorrência de dois eventos mutuamente exclusivos é dada pela soma das probabilidades isoladas. Eu vou usar, então, a soma dessas possibilidades, dessas probabilidades. Ok? Temos mais uma regrinha, que é a regra do E. Ou seja, ou vai acontecer vai acontecer uma e pode acontecer a outra também, tá bom? Vamos aqui. Então, a teoria das probabilidades diz que a possibilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades isoladas. Esse princípio é conhecido popularmente como a regra do E, pois corresponde à seguinte pergunta: qual a probabilidade de ocorrer um evento e o outro evento? Toda vez que você tiver essa determinação aqui, com a probabilidade de acontecer um evento e outro evento também acontecer ao mesmo tempo, lembram lá daquela característica que nós estávamos utilizando das ervilhas? Então, você tinha lá lisas, amarelas, rugosas, verdes, rugosas, né? Ou amarelas lisas, verdes, rugosas. Qual a probabilidade de você ter esses eventos acontecendo para amarela lisa, tá? Então, eu posso ter um evento acontecendo e neste evento eu vou ter a manifestação da característica e também de uma outra característica. Aí é onde se encaixa também, professora, o exemplo lá das moedinhas que eu falei. Quando você joga duas moedas, eu te perguntar qual a probabilidade de cair cara em uma e coroa em outra. Entendeu? Então, ou seja, existe possibilidade de dois acontecimentos simultâneos, né? Nesse caso aí, não é ou. O ou é se eu jogar uma moeda só. Ou dá um ou dá outro. Não tem como dar os dois. A possibilidade da outra, né? Nesse caso, não. Eu quero saber qual a probabilidade de cair cara em uma e cara na outra, por exemplo. Né? São dois eventos acontecendo, então já é o produto e não é a soma, nesse caso, né? Das probabilidades isoladas. Vamos lá? Então, olha só para o exemplo. Um casal que quer ter 2 filhos e deseja saber a probabilidade de que ambos sejam do sexo masculino, tá? Então, olha só. Admitindo-se que a probabilidade de ser homem é quanto, gente? O meio, né? Ou 50%. Tá? Então, eu já sei que para ser homem ou mulher é 50%. A probabilidade agora do casal ter 2 filhos. Tá vendo que são duas situações? De ser homem ou mulher, tá? E na outra gestação também, de ser homem ou mulher. Ou mulher, tá certo? Então, olha só.
Nós vamos usar os gametas que eles estão produzindo, né? E, opa! E essa probabilidade aqui, ó, 1 sobre 2 é os 50% de ser homem. Vamos lá de novo aqui Vamos lá. Um casal quer ter 2 filhos e deseja saber a probabilidade que ambos sejam do sexo masculino. Ou seja, essa aqui é a possibilidade do primeiro filho, né, prof? Isso. Ou, né, e o outro filho também, que seria representado pelo número 2, aparecer. Então, eu vou multiplicar a proporção do sexo masculino na primeira e a proporção do sexo masculino na segunda. Lembrando que para cada gestação a possibilidade é meio. É a mesma. Nesse caso, você não soma, que nem você fez ainda há pouco, né? Que ela somou as 3 possibilidades do dado lá. Você vai pegar o meio da primeira gestação, que é a possibilidade, que é os 50%, e vai multiplicar pela mesma probabilidade na segunda gestação, que é meio também, porque só existe 50% de chance de sair homem ou mulher. São os 2 sexos que existem, né? Então, é metade para um, metade para outro, tá bom? E em fração, você vai representar isso em 1 sobre 2. Isso. Em porcentagem, é a mesma coisa que 50%. 50%. Vamos lá? Segundo exemplo. A probabilidade isolada de sair cara é igual a 50% ou meio, né? 1 sobre 2. A probabilidade isolada de sair o número 5 nesse evento é de 1 para 6. Por quê? Só tenho no quadrado, eu só tenho, vamos dar uma coisa aqui, ó. Plim. Olha a face do prof. Silvinho. Aí vale dinheiro, hein? Aí a face da prof. Tabita. Então, olha lá a questão de novo. A probabilidade isolada de sair cara é igual a 50%. Ou seja, se eu jogar o dado, eu tenho 50% de chance de sair cara ou sair coroa. O cara e a coroa. E aí... Vocês estão vendo na moeda ali, tem um cara primeiro e a coroa depois. Né? Tá bom. A probabilidade isolada de sair o número 5 agora onde? No dado. Cadê o dado? Opa, ali tá. Ó, pode sair a face da professora Tabita ou pode sair o coroa. Tá? E agora a probabilidade isolada de sair o número 5 no dado. Só que, olha só, o dado tem 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4 e tem o 5. Correto? E o 6. Quase não sai o 6, né? Só se ele cair de quina, assim, né? Pode acontecer, né? Depende da jogada. E aí, o que vai acontecer? Ó, a probabilidade de sair cara é 50%, ou 1 sobre 2. A possibilidade, presta atenção, que a gente não, um evento não vai excluir o outro. Eu quero que nessa situação, nesse problema, os 2 eventos estejam acontecendo simultaneamente. Por isso que é a regra do E, ou seja, sai cara ou coroa, e sair o número 5 na vez que eu jogar o dadinho, tá? Se eu só tenho aqui, galera, eu só tenho o 5 uma vez, tá? Não tem outro lado do quadrado que tenha o número 5. Então, é a possibilidade de 1 para 6, porque eu tenho 6 lados nesse dado. E aqui, 1 para 2, porque eu tenho as 2 faces. Tá bom? Aí, nesse caso, é como se eu estivesse perguntando, né? Se eu jogar um dado e uma moeda, qual é a possibilidade de cair cara e o número 5 no dado? É tipo isso, é isso que a gente está calculando aí nesse momento. Tá? Então, a possibilidade é, no caso ali da moeda, é meio, pode cair, né? De cair cara ou coroa, mas no dado é uma chance em 6. Você vai pegar isso e vai multiplicar. Tá? Nesse caso, é assim que você calcula a probabilidade da regra do E, ou seja, de um evento acontecer junto com o outro, um e outro simultaneamente. Junto. Exatamente. Perfeito, galera. Logo, a probabilidade dos 2 eventos independentes ocorrerem simultaneamente é dada pelo produto das possibilidades isoladas. Galera, então essa foi a nossa aula de probabilidade e agora a gente vai para a nossa revisão. É isso aí. Tchau, tchau. Se liga, tem coisa por aí ainda.